Nós vamos ver no vídeo de hoje o controle de equipamentos pela plataforma Mais Vidas. Vamos acessar o sistema. Então, o controle dos equipamentos, ele começa no cadastro dos equipamentos. A gente vai acessar o menu Insumo, Produtos e cadastrar um novo equipamento. A gente vai clicar no botão Novo. Aqui eu tenho a numeração automática dos produtos que o sistema gera, incremental. Aqui eu vou selecionar o tipo, que é equipamento. Vou colocar o nome do equipamento, né? O nome que identifica por completo o produto que eu estou cadastrando, né? Então, por exemplo, inalador, né? Clemax 200T. A categoria, eu vou selecionar a categoria padrão de equipamentos de locação, né? Se ele é um item padronizado do estoque, né? Se é um item que eu tenho movimentação contínua do estoque. Qual que é a criticidade de impacto dele no estoque, né? Não vou cadastrar a marca. Vou cadastrar aqui novamente um modelo que é o 200T. A unidade de entrada eu vou colocar unidade, porque equipamento a gente não particiona, né? Ele vai ser sempre uma unidade. O local de saída, nesse caso vai ser no meu estoque interno, poderia ser do fornecedor ou do meu estoque interno e do fornecedor. Nesse caso vai ser apenas do meu estoque interno. Se o equipamento é frágil ou não, se ele está ativo ou não, né? O código de identificação TOOLS dele, o código de identificação TIS-BRASINDICE, o código de identificação SIMPRO, o código de identificação TENUM, o registro dele na ANS, se ele é particionado BRASINDICE não, se ele é fracionado SIMPRO não. Os dados financeiros, o plano de contas de venda, né? Então, aluguel de equipamentos, o plano de contas de compra. Então, equipamentos, né? Não vou colocar nenhuma descrição, não vou colocar o valor de venda base, não vou colocar o valor de custo base. Que isso daqui essa informação de venda vai vir das tabelas de preço que se encontram no menu comercial. Vou salvar a informação. Aqui eu posso estar anexando imagens ao equipamento, né? Então clico em novo aqui. Indico o tipo de imagem, exibição frontal, lateral. Clico aqui para selecionar um arquivo do meu computador. Indico se a imagem é exibição principal, se ele é ativa e salvo. Aqui eu posso indicar os fornecedores desse equipamento. Então eu clico em novo, seleciono o nome do fornecedor, o código do produto no fornecedor, o preço da última compra nesse fornecedor, a data da última compra, o valor de custo do fornecedor, né, o valor de compra deferir do valor de custo, né, coloco como ativo e salvo. E aqui eu registro os códigos de barra, né, para fazer a movimentação desse produto no estoque. Então eu clico em novo, com o código de barras do produto e o leitor, eu faço a leitura e salvo e registro o código de barras do produto. Então, o cadastro do produto inalador Clemax 200T está feito. O que acontece? Eu tenho 2 unidades desse inalador no meu estoque. Então, como que eu vou fazer o registro, né, de cada uma delas? Eu vou no menu Insumo, Equipamento Patrimônio, clico em Novo. Aqui, número é o ativo fixo desse produto, né? Eu vou deixar aqui seguir a ordem sequencial, se ele é patrimônio ou não. Então, se ele for patrimônio, ele não é um equipamento. Se ele não for patrimônio, ele é um equipamento para locação.
Se for patrimônio, ele não é um equipamento para locação, ele é um patrimônio, um ativo fixo da empresa que a gente faz a utilização internamente, né, como mesas, cadeiras, né, monitores, notebooks. Então, eu seleciono aqui o produto referente a esse equipamento que eu estou cadastrando, então no caso é o inalador Clemax 200. O nome é um nome único para identificar o inalador específico do meu estoque. Então eu vou colocar aqui inalador Clemax 200T 001, porque é o primeiro inalador Clemax que eu vou manipular. Grupo do equipamento. Eu já tenho alguns grupos cadastrados aqui, mas posso cadastrar um novo grupo, digitando um nome que não existe, clicando no botão adicionar e clicando aqui para salvar o grupo. Eu vou colocar ele como equipamentos para locação. Aqui eu posso registrar a data da compra. Aqui o valor pago na compra. Aonde eu comprei, né? Qual fornecedor que eu comprei, né? Então eu seleciono aqui onde eu comprei, o número da nota fiscal da compra, quando que ele passou quando que se deu início à utilização dele, né? O número de série, quer dizer, qual que é o número de identificação única desse equipamento. Então, esse equipamento que eu estou cadastrando, o número de série dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Part number seria o número de série do produto importado, né? Data da próxima manutenção é se esse equipamento ele possui manutenções programadas. Então aqui eu colocaria a data da próxima programação que esse equipamento vai sofrer, né? Então, por exemplo, esse equipamento ele tem uma manutenção programada para o dia 15 de agosto. Se esse equipamento está ativo ou não, uma observação referente a ele, salvo. Então eu registrei aqui o inalador Clemax 200T001. Clico em salvar novo e vou cadastrar o outro inalador do mesmo modelo. Então o inalador Clemax 2000. Aí vou colocar aqui inalador Clemax 200T 002, porque é o segundo equipamento, pertencente a equipamentos para locação, data da compra, valor da compra, né, o fornecedor onde eu comprei esse equipamento, o número da nota fiscal, a data de início de utilização, né, o número de série desse equipamento, esse é o 567890, data da próxima manutenção, dia 15 de agosto, salvo. Então eu cadastrei aqui, né, os dois equipamentos que eu possuo, né, com o código, com o número de série e toda a informação. Aqui eu tenho uma abinha manutenção. Aqui eu vou registrar todas as manutenções feitas nesse equipamento. Então eu clico aqui no novo, né, a data de que se iniciou a manutenção, o término previsto, né, então eu levei o equipamento para manutenção, o fornecedor falou para mim que ele vai entregar para mim até o dia 24. Aqui, a término da manutenção, eu só registro quando efetivamente a manutenção tiver sido encerrada. Aqui, aonde eu levei para fazer a manutenção, qual que é o valor que ele me passou de orçamento. Então, ele me passou que vai ficar R$ 45 reais. Valor pago eu só coloco quando efetivamente tiver sido encerrada a manutenção e eu tiver o valor exato que ficou, salvo. Então tenho aqui eu tenho aqui a informação. Eu tenho aqui a informação da manutenção, né? Então uma manutenção que está em andamento, não terminou ainda. Vamos supor que a manutenção tenha sido finalizada. Eu coloco aqui a data que ela finalizou, né? O valor final que foi cobrado. E fica aqui registrado que, né, foi orçado por 45, mas foi pago 50. O término previsto era dia 24/7 e a manutenção terminou dia 16/7. Se esse equipamento estivesse locado em um paciente e
nós colocássemos ele em manutenção, o sistema iria me avisar, olha, esse equipamento está alocado em determinado paciente, você deseja desalocar esse paciente? Então, vou retirar aqui o registro da manutenção por enquanto. Então, aqui eu registrei, né, um equipamento que me pertence, eu tenho 2 equipamentos desse inalador. Agora, como que eu loco isso para o paciente, né, para colocar isso alugado para o paciente? Eu tenho 2 maneiras, eu posso ir diretamente no paciente em cadastro, pacientes, né, seleciono o paciente que eu vou alocar esse equipamento, então aqui, por exemplo, no Abel, venho até a abinha prescrições solicitações, clico em solicitações de equipamento, né? Aqui eu já tenho alguns equipamentos locados para o Abel, então vou locar, né, o nosso inalador, clico em novo. Aqui eu digo se ele é terceirizado ou não. O que isso significa? Se esse equipamento ele é meu próprio, né, então terceirizado ou não, ou se esse equipamento é de um fornecedor que eu vou estar colocando na residência do paciente, vou pagar um valor para o meu fornecedor e vou cobrar um valor do contratante do meu paciente. Então aqui no caso o equipamento é próprio, então terceirizado não. Vou selecionar o equipamento, então estão aqui os 2 inaladores que foram cadastrados. Vou selecionar o inalador 001. O início da alocação para esse paciente. O término previsto, caso eu tenha já uma data de término previsto, eu posso preencher, ou então eu deixo em branco. Data de término, eu só coloco quando efetivamente a locação tiver sido finalizada. Cobrança do cliente, se esse valor é diário, mensal. Caso esse paciente tenha um contrato definido para ele, o contrato com tabela de preço, essa tabela de preço tenha ali discriminado o inalador Clemax 200T o valor e a forma de cobrança, a hora que eu seleciono ele aqui, automaticamente o sistema vai preencher o tipo e o valor. No caso aqui, nós vamos colocar manualmente diária, o valor da diária de R$5, né? Uma observação sobre essa alocação, salvo. Então está aqui, locado para o paciente, né? O inalador Clemax. O paciente Abel, vamos dar uma olhadinha no contrato dele. Ele não tem uma tabela de preço definida, por isso, esse é um dos motivos. Então vamos definir aqui uma tabela de preço. Então vou colocar aqui, ele trabalha com a A1000, né? O plano de saúde dele é a A1000, então a tabela de preços é a A1000. Vou salvar. Vou aqui em comercial, tabela de preços. Vou selecionar a tabela da A1000. Vou na aba de equipamentos. Vou definir aqui que o inalador Clemax, o valor dele por dia é de R$ 5,50, né? Aqui o definir pagamento não se aplica porque é um equipamento. O código próprio é caso a operadora tenha um código próprio, né, para indicar a alocação desse equipamento. Salvo. Então eu tenho aqui o inalador 5,50. O outro local onde eu posso estar gerenciando a locação dos equipamentos é em estoque, gestão de locação. Aqui eu tenho todos os equipamentos de todos os pacientes. Então a gente tem aqui, olha, o inalador que a gente lançou para o Abel. Então eu vou entrar aqui. Então aqui, olha, eu vou tirar o valor. Opa, vou remover o valor. Vou selecionar aqui o inalador 002. Automaticamente veio o valor da tabela. Porque agora está amarrado direitinho o contrato com a tabela de preço e eu tenho o equipamento cadastrado na tabela de preço. Então, automaticamente, o sistema já traz para mim aqui o valor. Salvo. Vamos supor que eu queira locar um equipamento terceirizado. Eu clico em novo. Vou informar aqui, no caso aqui, como eu estou em
como eu estou aqui em estoque, gestão, locação, eu tenho que informar o paciente. Se eu tivesse um cadastro do paciente, eu não precisaria estar informando o paciente. No caso dos equipamentos terceirizados, o valor que vai ser pago para o meu fornecedor também pode estar cadastrado em uma tabela para facilitar todo o controle. Eu acesso aqui o menu comercial, tabelas de custos de fornecedores, acesso, por exemplo, aqui o meu fornecedor Abramed, vou na aba equipamentos, vou cadastrar o inalador e vou falar que ele me cobra por dia o valor de R$ 2,80. Salvo. A gente retorna aqui em estoque, gestão de locação, clico em novo, vou selecionar aqui o paciente, então vou colocar para Alda, terceirizado sim. Aqui eu seleciono o produto, porque não é um equipamento que pertence à minha empresa, então eu não tenho ele como patrimônio, né? Eu não tenho ele como ativo fixo, então ele é simplesmente um produto cadastrado como equipamento. Vou pegar o inalador Clemax, né? A Alda Barbosa provavelmente ela também não, ela não tem na tabela de preço dela o inalador porque a gente acabou de cadastrar. Vamos pegar novamente o Abel, só para facilitar. Então, selecionar aqui o inalador, né? Então, terceirizado sim, né? Valor 16, data de início 16/7, término previsto eu não tenho, né? Término não vou preencher, cobrança do paciente diária, o valor de R$ 5,50, tabela de custo informada, a gente vai informar que eu vou estar fazendo a alocação pelo fornecedor Abramed, então ele já me trouxe aqui o valor de R$ 2,80 que nós cadastramos lá na tabela, posso colocar aqui uma observação e salvo. Então eu lancei aqui um outro registro de locação. Então eu tenho aqui o registro que nós fizemos dentro do paciente e o registro que nós fizemos diretamente aqui na tela. Todos esses lançamentos que são feitos de locação, quando eu gerar o faturamento, né, para esse paciente, dependendo do período de faturamento e o período de locação, o sistema vai calcular o valor a ser cobrado do contratante do paciente por cada um dos equipamentos que estão locados. Ele vai fazer isso de forma automática no momento que eu fizer a geração da fatura, indicar ali o período de apuração da fatura. Ele automaticamente vai inserir todos os equipamentos que estão locados, indicar o período de locação correspondente daquela fatura e o valor correspondente ao período de locação dos equipamentos.